iniciando o programa Alegria de Viver, nos reunindo, falando, comentando uma bela obra, lindos casos de Chico Xavier. Se você não conhece essa obra, adquira, conheça, é uma obra de Ramiro Gama e estamos abordando as questões, as passagens da vida do Cristo. E já fizemos diversos capítulos. Hoje daremos continuidade, então pegue seu livro, faça suas anotações, tem coisas muito bonitas aqui nesta obra que nós estaremos trazendo ainda, comentando com vocês, e até mesmo de outras biografias de Chico Xavier. Você sabe que o Chico é essa alma especial que muitas vezes nós podemos imaginar que a vida do Chico foi um mar de rosas, né? Justamente por essa mediunidade exuberante, mas o que nós vamos compreender e conhecer através das suas biografias é que o Chico enfrentou muitas dificuldades, muitas mesmo, e sempre com muita galhardia, com muita coragem, com muita esperança, com a ajuda dos seus amigos, do seu querido mentor Emmanuel, e assim ele conseguiu trazer para nós tantas coisas, tantas belezas, tantas obras, mais de 400 obras psicografadas. Então, nós precisamos conhecê-las, nos debruçar, estudar, realmente nos aprofundar mais sobre todos esses temas trazidos através do Chico, temas que são da espiritualidade superior. Então, pegue seu livro, seu caderno, eu sou Solange Salom Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs. Como nós estamos vendo em cada uma das passagens que Ramiro nos conta, nós temos condições de nos inserirmos, porque o exemplo que Chico dá não é só para o Ramiro. Ao contar para nós, Ramiro faz com que também nós conheçamos essa maneira de viver tão generosa, fácil, simples, boa, que Chico procurava sempre traduzir. E nós estamos enfrentando outros desafios, além daqueles graves que o Chico teve que enfrentar, porque nós não temos muitas vezes que passar pela penúria que ele está passando, que já passou. O testemunho da doença às vezes não nos chegou ainda. Nós não temos as premências materiais que Chico teve que enfrentar, não só para sustentar a si, mas para sustentar os seus. Houve uma época, e os mais próximos de Chico sabem disso, em que havia 15 pessoas que moravam na mesma casa e somente o Chico trabalhava para sustentar todos eles. Seus sobrinhos, suas irmãs, os filhos de sua segunda mãe, todos eles estavam em situação de dificuldade, muito pobre. E o Chico era o único que tinha, e às vezes trabalhava em 3 lugares. Então você observa que nós muitas vezes não temos essas dificuldades. Na época em que estamos vivendo, reclamamos da falta de várias coisas, mas na época em que Chico viveu não havia recursos da medicina, não havia convênio médico, não havia facilidades de ordem de transporte, a saneamento básico como nós temos hoje nas cidades já desenvolvidos. Então, percebamos que todas as lições que nós encontramos nesta obra, que podem ter sido aplicadas e vivenciadas pelo Chico, representarão para nós também fontes importantes de ensinamentos, de enaltecimentos, de valores, de buscas por novos caminhos. Na semana passada nós pudemos ver a diferença da cruz de ouro e da cruz de palha. E hoje vamos ver uma coisa muito interessante. Eu tenho várias situações que eu quero compartilhar com você. Inclusive, na maneira como nós tratamos as coisas espirituais. Eu tenho algumas pessoas que assistem nossos programas e nós temos no nosso canal, lá na TV Alvorada Espírita, várias pessoas que se inscrevem, que assistem, que recebem todas as nossas programações quando estamos fazendo programas ao vivo. Nós temos esse canal no YouTube, que semanalmente apresenta pelo menos 4 inserções ao vivo. E nós falamos para a pessoa, eu gostei tanto de uma palestra que você falou sobre o Evangelho, porque nós não falamos de nós, falamos do Evangelho, falamos do Livro dos Espíritos. Eu falei, olha, a palestra número tal, eu queria tanto mandar para um amigo meu. Eu falei, por que você vai mandar só para o seu amigo?
Ah, porque ele está passando por um problema, que ele vai ser muito bom que ele assista. Falei, você tem quantos amigos? Ah, eu tenho 325 amigos. Então, e por que você não posta para os 325 amigos que você tem na sua lista? Você sabe que esse está precisando, mas se isso vai ser bom para esse, por que não pode ser bom para o outro? Ai, sabe, é que eu não gosto assim de me meter na religião das pessoas. Eu não sei se elas vão aceitar. No fundo, você está com medo que elas descubram que você assiste palestra espírita, talvez. Mas você ter timidez para fazer a mensagem de amor gratuita, que fala do evangelho, da religião que você crê, inclusive que você quer mandar para alguém que você sabe que está precisando, mandar só para essa pessoa, você ignora a fome de todo mundo para dar de comer apenas para um? Ai, eu vou fazer diferente, eu vou pegar umas 10 pessoas dos 325 que eu sei que gostam da doutrina espírita e vou mandar para elas. Nossa, que bacana. Então você vai dar comida para quem não tem fome, é isso? Você só vai ajudar a pessoa que você sabe que vai receber de você e não vai falar assim, nossa, que macumbeira, ela fica vendo coisa espírita, ela deve fazer despacho na encruzilhada. Esses não, esses vão falar, nossa, que legal, eu também vou no meu centro, vou te mandar umas mensagens. É isso que você vai querer fazer? Você vai querer chover no molhado? É isso? Essa é uma situação. Tem uma outra, Solange, que é a seguinte, na nossa instituição, faz 32 anos que a nossa instituição tem a atividade da cirurgia espiritual sem corte na pele. Gratuita, semanal, que quem quiser fazer à distância pode fazer através da televisão, observando os horários, assistindo a palestra e depois ficando em repouso por 1 hora, pelo menos lá na casa dela, o mundo espiritual vai atendê-la, sem nenhum custo, sem nenhuma lesão física. Então, muitas vezes as pessoas chegam e depois de terem passado pela cirurgia, voltam às vezes ao centro e dizem, ai, sabe, eu fui no médico, eu estava com um problema, o médico mandou eu fazer uma cirurgia, e aí eu vim aqui, eu vim no centro, vim fazer a cirurgia. Falei, que bacana. E aí, quando eu voltei no médico, ele pediu os exames, eu fiz os exames, o médico olhou e falou assim, mas cadê o problema que a senhora tinha? Falei, não sei, doutor, o senhor que é o médico. Então, mas eu estou vendo os exames aqui de antes e depois. Antes está o problema, agora não tem mais. O que aconteceu? Aí eu pergunto para a pessoa, e aí? Você falou para ela que você fez cirurgia espiritual? Ai. Eu falei, não falei. Mas por que você não falou? Ai, vai saber, né? O médico é médico. Ele não acredita nessas coisas. Mas minha filha, ele está vendo o seu exame antes e depois. Que chance melhor para um médico aprender que existe uma medicina além daquela que ele aprendeu na escola? Quer uma chance maior do que essa? Ai, mas sabe, eu fiquei com vergonha, eu não quis falar para ele que eu tinha ido nesses lugares. Se foi nesses lugares onde Deus tratou e curou você, e você quer esconder isso do médico que ia operar você e você ia ter que pagar para ele, não é mesmo? Interessante isso, né? A sua fé é esta, que é boa para você, mas você não quer explicar para o médico. Ai, não, sabe, porque ele pode se ofender. Problema dele, mas um problema para ele resolver. Se ele se ofender porque você fez uma cirurgia espiritual e agora ele não precisa operar, ele vai ficar com aquilo na cabeça. Ele não precisa se converter ao espiritismo, mas ele vai ver. Seria uma caridade sua para com ele. Ai, sabe, mas é que eu fiquei sem jeito. Você não ficou sem jeito de ir lá pedir para o médico ver o seu problema. Você não ficou sem jeito de fazer uma colonoscopia, colocando uma sonda pelo seu ânus para descobrir onde estava o problema. Você não ficou sem jeito. Você não ficou sem jeito quando você veio aqui pedir para os espíritos tirarem um problema de você. Você não ficou sem jeito quando teve que fazer de novo outra colonoscopia para descobrir que não tinha mais o problema. Aí você não ficou sem jeito quando você voltou no mesmo médico e levou os exames. Mas quando era para falar para o médico que você fez cirurgia espiritual, aí você ficou sem jeito. Que ótima serva do bem você é, né? Que coisa maravilhosa você faz. Mas é que eu respeito os outros. Ora, Dote, você não precisa desrespeitar o médico. Não precisa chamar ele de incompetente, chamar ele de ignorante, chamar ele de tapado, chamar ele de ateu. Não. Mostra, doutor, eu fiz. Eu fui num centro espírita, fiz uma cirurgia espiritual sem corte na pele e é isso que o senhor está vendo aí.
Você não está ofendendo ninguém. Ou você prefere que ele diga, olha, doutor, eu fiz a cirurgia espiritual, não tenho mais o problema, mas como eu respeito muito o senhor, a sua medicina, eu quero que o senhor me opere mesmo assim, abre minha barriga, minha anestesia, dá os pontos, porque aí o senhor está fazendo o seu trabalho. É isso que você quer? Respeitar o que o médico aprendeu e aí ele abre você sem precisar, só para você respeitá-lo? Bota um pouquinho a mão na consciência. Esse médico precisa muitas vezes estar sabendo que existe uma medicina muito mais profunda, mais eficiente, sem precisar cortar a carne. Porque ele pode melhorar-se e ele pode ajudar, porque às vezes ele também precisa disto. Terceira situação, Solange. Quer comentar? Pode falar alguma coisa. Não, é que eu vou comentar uma outra situação, que eu não sei se Então você fala. vai comentar agora. Falando aí sobre os programas e visualizações e tudo mais, muitas vezes nós temos tantas visualizações num programa, e se você for lá observar exatamente onde é que está, né? Quantas pessoas entraram, quem deu tantos likes, você vai ver que entre 10 mil pessoas que viram um vídeo, você vai ver que 10, 15 pessoas deram um like. E quantas pessoas compartilharam esse vídeo? Quer dizer, é muito menor ainda o índice que nós temos. Então imagine, nós temos no programa, que é o Espírito da Letra, na TV Alvorada Espírita, nós estamos com 11 milhões de visualizações. 11 milhões de visualizações. Imagine 11 milhões de pessoas dando like, 11 milhões de pessoas compartilhando vídeos, que são vídeos tão preciosos desse programa que se chama O Espírito da Letra, que tem aqui, nós temos também, ele está sendo veiculado na TV Mundo Maior. E imagine se esses 11 milhões compartilhassem esses vídeos, não apenas esses, mas qualquer outro tipo de vídeo que tenha um cunho moral mais elevado, mais educativo. Se você compartilha, imagine a quantas pessoas você consegue fazer com que isso chegue a muitas pessoas. E nós vemos que normalmente é exatamente isso que o André comentou, as pessoas se sentem inibidas, acham que acho que não é apropriado eu fazer esse compartilhamento, o fulano não tem essa religião, ou ele não acredita nessas coisas. Não, gente, vamos compartilhar, vamos levar o que é bom, é informativo, é positivo. Compartilhe, leve isso para mais pessoas. Nós não estamos aqui na Terra à toa, nós estamos aqui para termos uma atitude positiva, atuante, fazermos com que as coisas andem, né, de uma forma mais positiva. Então, somos esses instrumentos também. Olha, dói bastante, né? Dói muito o dedo. Você chega lá eu vou copiar, colar e enviar, né? Dói muito, cai a ponta do dedo. A pessoa que está fazendo isso, ela está ajudando pessoas que ela nem imagina que estão passando por problemas. Mas ela está gerando boa coisa. Sabe por quê? Porque se acontece uma tragédia, você é a primeira pessoa que quer postar a tragédia para sua lista de 325. Você quer dar notícia. Pegou fogo no prédio. Olha só o incêndio, as imagens. Você não pensa se a pessoa está preparada para ver o incêndio, se a pessoa está preparada para receber a notícia do impacto desse evento. Olha, vou ser o primeiro a publicar. Para o que é ruim, a gente gosta de fazer, estardalhaço, porque isso as pessoas falam, olha, fulano me mandou, olha só. Mas e o bem? Por que não faz? Por que não multiplica? Sabe por quê? Você quando manda um bom dia, aqueles bom dia de xicrinha de café, saindo fumacinha, aquele post, bom dia. Aí põe um gatinho, aí põe uma florzinha, bom dia. Esse bom dia não vai prestar nem para a pessoa tomar o café. Porque o café é apenas um post, é uma imagem. Não vai sentir cheiro do café. Não vai poder afagar o gato, nem sentir o cheiro do perfume da flor. Mas você mandou bom dia. Mas você não sabe se a pessoa realmente está precisando do bom dia. Porque dos 325 amigos que você tem na sua lista, o que acontece? Você não conhece ninguém. Você não sabe se está doente, se já morreu, você não sabe se viajou, você não sabe de nada. Mas você manda tudo de uma vez só, um pacotão, bom dia para 325. Tá bom. Agora, se você pega uma mensagem boa, se você pega uma palestra útil, se você pega alguma coisa que construa o ser e dá a ele a chance
de ele aprender, você manda para 325 pessoas, imagine que 10 pessoas vão assistir a palestra, vão assistir o programa, vão assistir o filme, vão entrar no link e elas vão se transformar. Isso é o bom dia. Não, mas não é um bom dia para o bom dia, é um bom dia para uma boa vida. Porque o que ela aprender, ela vai mudar o relacionamento dela com a família, vai mudar o relacionamento dela profissionalmente, vai mudar a maneira dela enxergar as coisas do mundo. Isso sim é um bom mundo, é uma boa vida, muito mais do que um bom dia. Porém, além disso, eu vou contar aqui uma experiência que eu tive, pessoal, com uma amiga muito querida nossa, lá da nossa instituição. Ela se chama Renata Pavanello. A doutora Renata Pavanello é cirurgiã dentista. Ela é a nossa dentista profissional há muitos anos, minha e da Solange. Nós sempre vamos ao seu consultório, que ela é muito eficiente, ela é muito humana, ela é muito carinhosa, muito dedicada, muito capaz, ela é professora de universidade. Bem, ela tinha um consultório e quando eu ia à consulta, eu me sentava na sala de espera. E na sala de espera, como ela tinha outros sócios, que eram de outras religiões, se é que tinham religião, eram mais 2 sócios, havia um revisteiro. Essas coisas modernas que a pessoa compra e põe revista pendurada, fica aberta assim, ó, como se fosse esse livro aqui, assim, ó. Fica assim, pendurado. No metal, né? No metal. Fica lá pendurada, quem quiser sentar, pega. E aquelas revistas que não tem nem ensinamento, não tem nem frase, só tinha fotografia, só tinha fofoca, só tinha tolices, para a pessoa passar tempo. Então eu ficava lá, ficava olhando, às vezes eu levava um livro porque eu queria ler, porque tinha que esperar o paciente sair, não tinha nada para ver ali. Daí eu peguei, falei para ela assim, Renata, você se incomodaria, agora que você está mudando desse consultório, vai para um consultório mais novo, se nesse novo consultório, na recepção, a gente colocasse livros espíritas, você se incomodaria? Sabe o que acontece? É que o meu sócio, ele não é espírita, ele não gosta dessas coisas, eu não quero ofendê-lo. Mas não, você não vai ofender, Renata, não é nem para o seu sócio ler. Faz o seguinte, ó, arruma uma bancadinha, um desses criado mudo pequenininho, eu forneço, nosso centro fornece a você livros espíritas, simples, coisas boas, para você deixar ali disponível. O livro fechado em cima do criado mudo, não precisa ser nem no expositor do revisteiro, não, deixa ali. A pessoa que chega, ela pode pegar a revista que só tem imagem de gente society, de gente na festa, ou ela pode se interessar por um título e começar a folheá-lo. Ah, tá bom então, faz assim, você me dá os livros? Sim, dou, eu trago para você. Aí então forneci para ela os livros. E ela já tinha lá um expositor pequenininho, uma mesinha. Então, eu tinha ido num dia, levando os livros, um dia que era dia de eu fazer consulta com ela. Ela ia cuidar dos meus dentes. E entre os livros tinha lá Saúde do Espírito, de Dr. Bezerra de Menezes, livros mais fininhos que dá para a pessoa pegar, livros de mensagens, espíritas. Então eu levei para ela vários e chegando na recepção, já estava a mesinha lá, eu falei, bom, eu vou por aqui. Daí quando ela me chamou, Renato, olha, eu deixei aqui a nossa exposição, o primeiro expositor de livros aqui do seu consultório. Tá bom. Entramos, ela começou a cuidar da minha boca, passou o tempo, 1 hora depois, ela falou assim, André, agora, vamos lá na recepção para saber, com a Ideli, que era a funcionária, vamos lá para saber se alguém pegou o livro. Tá bom, vamos lá, fomos devagarzinho, ela e eu, no corredor. Olha só, quando nós abrimos a porta que dá acesso à recepção, vindos do consultório, sabe quem estava sentado lá esperando? Uma freira, uma irmã de caridade. Sabe por quê? A Renata tinha o consultório dela num lugar onde tinham uns 2 conventos que as freiras iam lá para fazer tratamento de dente com ela ou com o outro. E então a Renata olhou, eu olhei, a freira sentadinha na recepção. E sabe o que ela estava lendo? Um livro espírita. Ela pegou o livro Saúde do Espírito, da psicografia de Dr. Bezerra de Menezes, e ela estava lendo. A freira. Eu olhei para Renata olhou para mim, disse, nossa, André, a freira está lendo o livro espírita. Tá vendo, Renata? Se não tivesse o livro espírita ali,
O que ela estaria lendo? Nada. Ela não ia pegar uma revista dessas porcaria que estão aí, só mostra socialite, só mostra festa, só mostra coisa que não deve, só faz fofoca, para ler, porque ela não curte isso. Mas ela viu a opção e ali ela pegou para começar a ler. E depois, passados os meses, ela falava assim, André, sabe o que acontece? As pessoas começam a ler o livro, aí chega na hora de ser atendida, ela pergunta, eu estou lendo isso aqui, será que eu posso levar para eu continuar? Depois que terminar, eu trago de volta. Ela fala, pode levar. Falei, você vai dando os livros que a gente vai te fornecendo. Quantos livros você precisar. Porque é essa forma de semear. Agora esse negócio de dizer, é que vai vir muito padre, muita freira aqui, eu não quero que eles saibam que eu sou espírita. Qual é o problema? Você é criminoso? Você vende droga? Você rouba? Você é um mau profissional? Não. Qual é o problema dela saber que você tem uma crença espiritualista? Ou espírita, especificamente. Porque todas as outras religiões também são espiritualistas, católico, protestante, budista, todos acreditam na sobrevivência da alma, do espírito. Portanto, são espiritualistas. Mas só o espiritismo explica como as almas se comunicam conosco, como nós temos relações com elas, como nós viemos do mundo espiritual e vamos voltar para ele, em que condições. Então, o espiritismo é a doutrina que fala exatamente dessas relações, que são fundamentais para que nós entendamos o que estamos fazendo no mundo em função daquilo para onde iremos. Então, quando nós chegamos lá e uma freira católica de hábito, sentada na recepção esperando o atendimento, está com um livro espírita na mão, eu disse para ela, tá vendo, Renata? Tá vendo que coisa excepcional ter uma sementeira aqui? Ninguém mandou a freira ler. Ninguém disse para ela, pega esse livro espírita para a senhora saber o que é o espiritismo. Não. Está disponível. E assim os livros foram acabando, assim os livros foram sendo repostos, e ao longo de alguns meses, as pessoas que foram àquele consultório puderam pelo menos ter contato com uma obra espírita, mesmo que não acreditasse, para poder ilustrar-se, para poder começar a pensar. Então, quando você está no caminho e você acredita em alguma coisa boa, não fique com medo, não fique com vergonha do que vão pensar sobre você, não fique com receio de alguém taxar você, porque é o preconceito dos outros que vai pesar sobre os outros, não sobre você. E isso serviu de experiência para ambos, a fim de que nós nos lembrássemos de sempre procurar deixar que as coisas possam ter o seu curso. Outra vez, uma outra pessoa tinha recebido um livro que estava lendo, um romance do Espírito Lúcio. E depois de um tempo, 1 mês, 2 meses, essa pessoa que estava viajando voltou e disse, olha, eu esqueci meu livro. Esqueci meu livro no hotel, estava lendo. Meu livro ficou lá. Me chamaram para eu poder chamar o táxi, deixei o livro assim. Eu já entrei em contato com o hotel, pedi para eles me mandarem por correio. Falei, não pede não. Deixa o livro lá. Se alguém fez você esquecer o livro lá, é porque alguém vai precisar do livro lá. Porque você já é espírita, você já tem condições de ler e saber onde encontrar, mas quem está às vezes na recepção, quem está às vezes agoniado, vai pegar um livro e fala, nossa, o que será que é isso? Aí lê lá, livro espírita, romance sobre tal coisa, ou livro de mensagens sobre tais assuntos. Ela começa a ler. Quem fez isso com ela? O espírito protetor. Para ajudar essa pessoa que você não sabe, que você não conhece, que você não viu, nem vai ver, ajudar essa pessoa a estabelecer esse elan, esse contato. Há uma história muito bonita que é contada a respeito disto no livro que eu acho que nós já fizemos uma parte dele, chamado Espírito de Verdade. Uma história que fala de um livro que Kardec recebeu, um presente que Kardec recebeu, quando estava assim muito chateado das lutas que ele estava tendo que enfrentar, das insatisfações, até da incompreensão dos seus próprios amigos, lá na Sociedade Espírita de Paris, próprios companheiros espíritas que não gostavam ou que não concordavam, não entendiam
as coisas que Kardec estava implementando. E ele então está olhando assim pela janela quando chega o correio. E o correio vem, entrega para a esposa dele, ela traz para ele um embrulho. Esse embrulho, Kardec recebe, então desembrulha aquele papel pardo do pacote, e dentro tem um livro dos Espíritos, magistralmente encadernado. Magistralmente encadernado. Ele então fica assustado. Livro dos Espíritos, uma obra que ele havia publicado pela primeira vez alguns anos antes. E junto do Livro dos Espíritos vem uma carta. Essa carta diz o seguinte: Senhor Allan Kardec, meu nome é fulano de tal. Eu faço chegar às suas mãos esta obra, que, com tudo o que ela me fez de bom, salvou a minha vida. Eu estava aflito. E ali ele começa a contar a epopeia. Eu estava aflito pensando em me matar. Minha mulher tinha morrido. Eu estava sozinho. E então, passeando pela Ponte Marie, uma das pontes que fica atrás da Catedral de Notre-Dame, né, que liga a ilha de São Luís ao continente, eu estava ali namorando as águas do Sena, pensando em tirar a minha vida, que agora não fazia mais sentido. Então eu me debrucei na amurada e coloquei a minha mão para pensar em me atirar, quando, sem entender, sem saber, sem perceber, alguma coisa caiu aos meus pés. Curioso, pelo ruído, me abaixei e peguei, era um livro. E nesse livro estava escrito assim: este livro salvou a minha vida. Eu que estava tentando tirar a minha vida, isso era a carta que ele estava escrito, que ele estava lendo. Eu pensei, puxa vida, será que isso não é uma mensagem de Deus? Então, antes de me matar, eu passei a noite lendo esse livro. E quando amanheceu, eu já não queria mais morrer. Então eu escrevi, ao pé da primeira mensagem, que estava assinada, eu escrevi, e salvou a minha vida também. E eu que sou desses que admira a beleza dos livros, porque é minha tarefa encaderná-los, tomei a liberdade de colocá-lo numa capa e fazer chegar às suas mãos para que o senhor saiba que pelo menos este livro foi capaz de salvar 2 vidas, mesmo que o senhor não soubesse. Kardec, então, com os olhos emocionados, conta-nos o espírito que está relatando esta cena. Sente a alegria de pôr aquele livro no coração e diz: se nada tivesse valido a pena, somente por esse pedaço de papel aqui, que salvou 2 vidas, já teria valido todo o esforço. E ao invés de se deixar levar pelos problemas, se entregou ao trabalho de novo, com mais afinco. Um livro perdido. Uma freira sentada num consultório de dentista. Um médico ateu que olha os exames inexplicáveis e você diz: doutor, foi num centro espírita que eu fui fazer uma cirurgia. Uma pessoa que recebe, depois de fazer uma prece, dizendo: Senhor, eu estou desesperado, eu estou doente, eu não sei onde procurar recurso. Acabou de fazer uma oração, pedindo que Deus abra uma porta. E você, que tem essa pessoa na sua lista de 325 amigos, resolveu enviar para ela naquele dia uma palestra espírita. Um título qualquer que pudesse significar a esperança. Não desanime.
Imagina então que essa pessoa, você clicou lá para mandar para 325 pessoas, mas aquela pessoa que está pedindo a Deus, ela está esperando uma resposta de Deus, não de você. E de repente ela escuta plim no telefone. E ela pega o telefone e tem lá uma palestra espírita. Não desanime. Para essa pessoa, foi Deus que respondeu para ela. Pouco importa se as outras 324 vão achar que você é um macumbeiro, que você é um desses maníacos que fica acreditando em fumaça que voa. Não importa. Você pode salvar a vida do médico sem ser médico. Você pode salvar a vida de um doente sem saber que remédio dá para ele. Porque de verdade, muitas vezes, não é o corpo que precisa ser salvo, é a alma. Não desanime. E assim, quantas vezes nós devemos olhar para as pessoas, não para ter medo delas, não para dizer que deixa ela ser do jeito que ela é. Não, tenha coragem. Se você acredita naquilo que você acha que é bom. Não importa, não precisa ser só na religião. Você pode conhecer um remedinho bobinho que alguém está precisando e você fica com medo de dizer porque é uma tontice. Mas você diga, porque a pessoa pode acreditar em você, está tão desesperada que ela faz qualquer coisa. E ela sara. Por isso que é tão importante nós observarmos essas lições do livro que Chico Xavier nos traduz e que o nosso Ramiro Gama está traduzindo para o encontro de hoje. Quer falar alguma coisa, Solange? Não, bonita, eu me lembrei de outras histórias, mas acho que é melhor a gente entrar nessa, né? Vamos depois então, o capítulo 44, viajando com um irmão sacerdote. Sentado no ônibus que o levaria a Belo Horizonte, Chico notou que seu companheiro de banco era um irmão sacerdote. Cumprimentou e entregou-se à leitura de um bom livro. O sacerdote também correspondeu-lhe o cumprimento, abrira um livro sagrado e ficara a lê-lo. Em meio à viagem, passou o ônibus perto de um lugarejo, embandeirado, que comemorava o dia de São Pedro e de São Paulo. O sacerdote observou aquilo e depois, virando-se para o Chico, comentou: Vejo essa festividade em honra de dois grandes santos, e neste livro leio a história de São Paulo, cujo autor lhe dá proeminência sobre São Pedro. Não se pode concordar com isso. São Paulo é o príncipe dos apóstolos, aquele que recebeu de Jesus as chaves da igreja. O Chico, delicadamente, deu sua opinião e o fez de forma tão simples, revelando grande cultura, que o sacerdote, que não sabia com quem dialogava, surpreendeu-se e lhe perguntou: o senhor é formado em teologia? Ou possui algum curso superior? Não, apenas cursei até o 4º ano da instrução primária. Mas como é que o senhor sabe tanta coisa da vida dos santos, principalmente de São Paulo, de São Estevão, de São Pedro e de outros, realçando-lhe fatos que eu mesmo ignoro? E o Chico respondeu, com aquela cara de mineiro assim que não quer nada. O Chico falou: é que eu sou médium. Quer dizer, o senhor é o Chico Xavier de Pedro Leopoldo? Sim, senhor, para o servir. Ai, então, me permita que eu lhe escreva e prometa me responder minhas cartas, pois eu tenho muitas coisas para lhe perguntar. Faça-me esse favor. Afinal, eu verifico que Deus nos pertence. Nós acreditamos no mesmo Deus. E o Chico então lhe responde: o senhor pode escrever e de bom grado eu vou responder. Assim, trabalharemos não apenas para que Deus nos pertença, mas para que pertençamos também a Deus, como nos ensina o nosso benfeitor Emmanuel. E até hoje, diz Ramiro, Chico recebe cartas de irmãos de todas as crenças,
particularmente de sacerdotes bem-intencionados, como esse irmão com quem ele viajou e de quem se tornou amigo. E tanto quanto lhe permite o tempo, Chico lhes responde, e nas respostas vai distribuindo o pão espiritual a todos os famintos, ovelhas do grande redil, em busca do amoroso e divino pastor que é Jesus. Imagine então, imagine, você se sentar do lado de um padre que está vestido como sacerdote, e o padre comenta sobre uma festa religiosa de alguma comunidade por onde o ônibus passou. E você é da religião diferente da dele. E você então fica intimidado. Né, padre? É bonito ver as bandeiras, né? Bonito, Você acha que o Chico falou isso? E o padre coloca, não, o autor do livro que eu estou lendo coloca São Paulo acima de São Pedro, não sei o quê, não acho certo. Aí o Chico explica, provavelmente, o que Emmanuel tinha falado no livro Paulo e Estevão, que coisa proeminente, magistral, que é esta obra mediúnica do Espírito Emmanuel, Paulo e Estevão. E ele explica tudo para o sacerdote fica de boca aberta. Ele não está mostrando sapiência, ele está sendo humilde, com aquele jeitão bonzinho. Não quer mostrar conhecimentos culturais. E o padre falou, mas o senhor conhece tanto, mais coisa do que eu? O senhor já foi formado em teologia? Não, eu só estudei até o 4º ano primário. Mas como é que o senhor sabe de tudo isso? Ele vai dizer, não, é que eu adivinho. É que eu leio, eu sou telepata. Ou eu não sonho. Eu sonhei. Não, meu avô era sacerdote, me contou tudo. Não, o Chico assume, eu sou um médium. Médium, qual o problema? Não é crime, ele não é drogado, ele não é ladrão, ele não é dono de bordel, ele é médium. Eu recebo as entidades. Então o senhor é o Chico Xavier, pronto. Foi a luz na face do sacerdote. E então, você vê, ele assumiu uma coisa que era da sua essência. Ele não era um malfeitor, ele era alguém que estava ajudando. E foi graças a isso que o sacerdote o identificou. Que o sacerdote disse, nossa, eu preciso muito saber dessas coisas. O senhor promete que me escreve, o senhor promete que responde minhas dúvidas. E assim o Chico esteve, ao longo de sua vida, como disse depois do texto, se relacionando epistolarmente, através de cartas, com pessoas de muitas religiões, com pessoas sem religião, com pessoas que o escreviam, para ele, querendo saber coisas, querendo pedir opiniões e desejando de boa vontade ouvir a opinião dele. Então você observa que com isto você tem o quê? Você demonstra a uma pessoa que você tem uma religião que não é vergonhosa. Ou você tem vergonha da sua religião, então não está sabendo o que ela significa para você. E você dizer que você não é, só para agradar outra pessoa, eu me recordo uma vez, Solange, nós tínhamos uma companheira, volta aqui, uma irmã nossa, do nosso centro, estava internada no hospital, com um problema pulmonar muito grave. Então, a filha que ia no centro, o marido que também ia ao centro, nos pediram que a gente fosse à UTI do hospital fazer uma oração, aplicar um passe magnético. E falamos, vamos lá, vamos sim, marca o horário. Era UTI, precisava ser o horário da UTI. Então, fomos os 3. O casal espírita, frequentador, a moça que era filha da doente, o rapaz que era genro da doente e eu que era amigo da doente, da mesma instituição espírita. Ela tocou a campainha da porta da UTI, no horário da visita. E então, abriu a porta a pessoa que ia nos receber para entrar. E ao invés de ser uma enfermeira, que todo mundo esperaria numa UTI que fosse uma enfermeira, quem aparece para atender é uma freira, com um vestido de freira. E a freira, pois não, simpática, pois não. Os dois na frente, eu atrás dos dois. A menina começou, nós viemos visitar fulana de tal para fazer uma oração. Pois não. De que religião vocês são? Perguntou a freira. E aí,
A filha começa... E eu gritei de trás, nós somos espíritas, irmã. Porque a mulher estava engasgada. Não tinha coragem de dizer que ela era espírita, porque acha com medo que se falar que eu é espírita, a freira não vai deixar eu entrar. Você tem medo de assumir que você é, quem você é, que religião você tem? A irmã falou assim, ah, que bom, pois não, pode entrar. Pôs a gente para dentro. E isso aconteceu com gente que era espírita, que trabalhava na casa espírita, que ia lá, que ajudava em todas as atividades. Em relação à mãe dela, a freira não tinha que saber que religião que era, tinha que deixar entrar. Mas a freira perguntou, nos deu a chance de dizer quem nós somos. E aí, nessa hora que a pessoa tem que dizer, não, eu sou isto. Não, alguns falam assim, eu sou cristão. Se esconde atrás do cristão para não dizer que é espírita. Qual o problema? O Chico não disse, eu sou cristão. Ele falou, eu sou médium. E é isso que nós estamos querendo aprender com essa mensagem do livro Lindos Casos. Não fuja se você crê. Dê o testemunho do que você... Não precisa levantar bandeira, fazer proselitismo, sair tentando converter o seu vizinho, os seus amigos. Não. Deixe cada um na sua. Mas não deixe de dizer quem você é, no que você acredita. Porque na hora que eles estiverem desesperados, eles não encontrarão resposta nenhuma em nenhum lugar, eles vão bater na sua porta. É para você que eles vão te perguntar, escuta, você é espírita, né? Né? Você sabe interpretar o que é que significa isso que eu sonhei? Então, chegou a vez, chegou a hora. Mas se eles não sabem que você é espírito, que você vai no centro espírita, eles nunca vão te perguntar, não é? É isso mesmo. E eu também me lembro de situações, são situações engraçadas. Por exemplo, de ir ao nosso centro, porque no nosso centro nós temos ali o salão principal, o André geralmente faz as palestras, e temos as câmeras que gravam o salão. Mas nós ficamos sabendo, sempre entrava na nossa casa para assistir palestra, acho que era mãe e filha, entravam, mas elas não queriam entrar no salão, elas não queriam assistir a palestra lá dentro, sempre pediam para ficar no corredor, logo ali do lado, ao lado do André, mas ali, um pouco mais distante. E a gente não entendia isso, por que elas não querem entrar no salão? Daí nós descobrimos que elas eram da congregação tal, e que elas sabiam que tinham as câmeras, mas que elas não queriam ser filmadas. Que alguém da congregação visse, alguém assistisse. Que elas estavam em pecado, indo no centro espírita. Mas que elas gostavam muito de assistir as palestras, então e você elas iam. Você vê, a pessoa não tem uma crença fixa na maneira como ela estava acostumada, queria ver outra, mas ela não queria que os outros soubessem. É respeitável, ninguém está querendo que a pessoa se denuncie, a gente deixava elas ficarem lá quietinhas, pelo menos elas estavam ouvindo. Mas o que nós estamos falando aqui é que tem gente que é espírita, que é passista, que é médium, que faz de tudo na casa espírita, que é o jogador da casa espírita que cobra o escanteio, né? Corre para cabecear a bola e é o goleiro que defende, e na hora que pergunta qual é a sua religião, eu sou cristão. Não se posiciona quando poderia. E você nega aos outros a chance de saber que você pode ser um caminho, que aquele consultório odontológico pode ter uma mensagem para uma freira. É assim. O mundo espiritual utiliza sempre as ferramentas que a gente fornece para eles. Vamos aprender a não ter medo disto, porque de verdade nós estamos falando da mais linda doutrina que nos ergue o espírito para a verdade. Isso mesmo. Né? Você é um multiplicador dessa verdade. Não se envergonhe disso, ok? Isso mesmo. E nós nos vemos então no próximo programa. Alegria de viver. Isso aí. Tchau, gente. Beijo grande.